de volta, 9 horas 24 minutos, 26 graus é a temperatura. Estamos no programa Frente e Verso em nome de Sicredi. Podemos fazer mais pelo seu negócio. Conheça as nossas soluções que facilitam o fluxo de caixa da sua empresa. Você quer saber mais? Então acesse sicredi.com.br. Imobiliária Antares. A Antares oferece os melhores loteamentos de Lajeado e região para você encontrar o terreno dos seus sonhos. DPDO Móveis, marca de tradição, confiança, credibilidade de bons negócios há 32 anos. Agora, em nome de De Gasperi Florestal, também de KS Transtudo, nós vamos continuar a série de entrevistas com os vereadores eleitos aqui do município de Lajeado. Hoje é a vez de conversarmos com Carlos Ranzi e saber quais são seus projetos, suas ideias para aplicar em mais um mandato dentro do Legislativo. Ranzi, que foi o 7º vereador mais votado, com 1.133 votos, e tem sido um dos principais líderes da oposição dentro do Legislativo. Bom dia, seja muito bem-vindo ao programa e cumprimentos por mais uma campanha exitosa que conseguiste a sua reeleição. É a terceira? Bom dia. Bom dia Fernando, bom dia Martini. Bom dia a todos os ouvintes. É a terceira vez. Terceira já. Chegando no 8º ano e indo para mais uma legislatura. Muito bom, cumprimentos. Obrigado. Quais serão seus projetos, quais são as suas ideias para aplicar dentro do parlamento, o que Lajeado precisa, enfim. E nos conte também como foi a sua campanha, qual a avaliação que o senhor faz dessa campanha eleitoral que se passou. Bom, veja bem, foi uma campanha que eu acho que todos aqui já comentaram, foi uma campanha muito diferente das demais. Eu optei por uma estratégia também um pouco diferente. Meu material de campanha desta vez, ele não teve uma apresentação, quem que é, né? Então, teoricamente já conheciam Carlos Ranzi? Basicamente, né? Mas tem muita gente ainda que não sabe. Eu sou funcionário do Banco do Brasil há 20 anos, eu sou formado em administração, tenho uma pós-graduação. 20 anos no Banco do Brasil já. Só tem a cara de novinho, viu? Agora tem que contar a idade para nós, cara. 40 anos. 40. Ah, isso. Não, mas tá novo. E é pai novo, né? Isso. Tem a Eduarda, tá aí com seus 10 meses, chegando aos 11. Nasceu na pandemia, praticamente. Isso, um pouquinho antes. Mas tem a Julinha também, tem 12 anos. Um abraço aí para elas, né? Claro, deve estar na audiência. Opa, a esposa também, a Carla. Então, o que acontece? Essa campanha foi uma campanha realmente muito diferente. Eu acredito que o principal fator foi a questão da quantidade de pessoas que deixaram de votar, 14 mil pessoas. É um índice muito expressivo para uma cidade que já tinha um índice alto. Nós já tínhamos aí em torno de 23%, 24% de pessoas que habitualmente deixavam de exercer o seu direito, ou deixando de votar ou votando branco nulo, né, que sempre é passar adiante a responsabilidade, porque alguém se elege. Exatamente. E, enfim, tu me perguntou a respeito da questão do que se pretende, né? O meu trabalho ele sempre foi pautado, até em virtude da minha formação, em consertar a cidade como um todo. A visão que eu tenho é uma visão um pouco mais ampla, ela não é restrita a algum bairro, alguma localização geográfica, tanto que todo o meu trabalho, desde o primeiro mandato, sempre foi muito acompanhado pelas redes sociais. Por quê? Porque a pessoa de qualquer lugar do município pode entrar em contato comigo, né? Ela tem essa possibilidade já lá desde 2013, quando entrei pela primeira vez como vereador. Até antes disso, quando eu era suplente de vereador, na outra oportunidade eu estava no PP, em 2007, quando eu concorri pela primeira vez. 2007? É isso. Você passou para suplente ou... 2008. 2008. Isso. Passei e fiquei como suplente. Eu assumi durante uns 6 meses aproximadamente, juntando todos os pedacinhos, né? Então teve um trabalho muito forte na questão da divulgação do mandato, porque eu acredito que as pessoas devam ter acesso ao vereador durante todo o tempo. Até por isso que eu sempre faço questão de divulgar o número do meu telefone junto ao material de campanha. Porque assim, eu quero teu voto, e esse é o meu contato. E tu consegue responder a todas as mensagens? Sim. Chega? E chega muito? Bem, até porque eu também trabalho em banco, então acontece das pessoas por um motivo ou por outro, ou por questão de conhecimento bancário, ou por questão da Câmara de Vereadores, algum serviço público, tem dúvidas. Eu já fiz isso, eu já questionei o vereador por questões bancárias. Funciona, né? Funciona. uma espécie de consultoria. Funciona, tem que aproveitar. Na realidade, a gente nunca passa informação financeira, só como que funcionam as coisas. Né? Claro. Isso. Antes da campanha eleitoral, Ranzi, e a gente fala isso porque tu tem sido um dos líderes, se não o principal líder da oposição dentro do governo, e é um dos principais nomes do próprio MDB. Antes da campanha falava-se muito no seu nome como um possível candidato a prefeito.
acabou o partido, a nominata, definindo Márcia Scherer. Mas eu queria lhe perguntar, ser prefeito de Lajeado está no seu projeto no seu projeto político? Certeza, sempre esteve. Não é novidade. E isso pode ser uma ideia já para a próxima campanha? Eu acredito que a visão que todo vereador deve ter é de, se ele está lá para contribuir com o andamento da cidade, ele tem uma visão de como a cidade deve ser. Então, ao contrário do que muitos candidatos a vereador fizeram, de prometer mundos e fundos que não são cumpríveis enquanto vereador, o prefeito ele tem muito mais possibilidades. Então tem que estar no horizonte de quem quer progredir na carreira política, quem quer colaborar mais com a cidade, ele tem que estar na faixa do horizonte do subir de cargo. E por que não foi desta vez, Hanzi? Tem as pesquisas, né? Existem algumas questões ali que são a quantidade de pessoas que te conhecem na cidade ou que tem uma boa imagem de ti. Eu nunca tive uma imagem negativa prioritariamente, né? Justamente contrária. Sempre foi muito baixa a questão da rejeição, mas eu ainda tenho que melhorar muito a questão das pessoas me conhecerem. Então... E o Legislativo é um bom canal. Eu vou dizer que assim, nós três aqui somos mergulhados dentro da política, né? Agora, a população lá fora, que habitualmente sai de casa, vai trabalhar, ganha o pão do dia, volta para casa e tal, tem uma parcela da população que ela não acompanha de maneira tão frequente. Quer dizer, se você fizer uma pergunta hoje, for na rua, sair perguntando... Quantos são? Onde fica a Câmara de Vereadores? Como é que funciona? Qual é a função do vereador? Qual a função do executivo? Ótimo. Tem muita gente que não sabe disso. A sociedade é apartada ainda, né? É uma falha do próprio legislativo, é uma falha do executivo, é uma falha do qual, inclusive, alguns componentes políticos se aproveitam dessa situação para denegrir a imagem do legislativo ou então não ajudar com que ele seja uma voz forte, né, dentro do nosso município, Hanzi, por exemplo. Eu percebo que tu és um dos pioneiros nas redes sociais, né, enquanto político. Tu acha que esse pode ser um caminho para mudar essa realidade e fazer com que o político seja mais conhecido? Sim. É uma pergunta meio óbvia, né, mas para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas faz questão. Eu tinha um site que chamava Parâmetro da Festa. Eu lembro. E aí... Parâmetro da Festa era teu? Exato. Ele já foi jornalista social, né? É isso aí. Colunista. Colunista social. E a origem acaba vendo dali, né? Tinha um site que era o Turma de Lajeado, depois virou Parâmetro da Festa, enfim. Então, eu sempre fiz questão de divulgar as coisas, né? De mostrar isso. E eu fiquei muito feliz nessa campanha, apesar de ter bastante xingamento, sem sentido. Eu não sei se as pessoas elas se dão conta que elas não te conhecem, chegou uma propaganda até elas fazem questão de te agredir, né, moralmente. Sim. E elas não se dão conta que tem uma Eduarda lá atrás, que tem uma Júlia, que tem uma Carla, né, que tem uma pessoa, família. Tem sentimento. Exato. Que tem o Hanzi atrás. E eu digo assim, cara, se tu vier me criticar dizendo o que eu fiz de errado, beleza. Agora, crítica pela crítica, chegar, vereador não serve para nada, vereador não sei o quê. Aquela coisa generalista. Exato. Eu sei que não é comigo, mas minha família acompanha o que eu faço. Né? Eu faço questão sempre de deixar isso claro para elas. Então, sim, eu fiquei muito feliz de ver que as pessoas nessa campanha elas estavam comentando sobre política, não sobre futebol. Nas outras campanhas, tu via as pessoas falando da velocidade que a bola rolava no campo, né? Mas não sabia quem que eram os vereadores ou quando que se votava. Sim. Nessa vez, não, as pessoas estavam falando sobre política. Então, fico muito contente que essa transformação esteja acontecendo. A Câmara de Lajeado teve uma renovação na casa dos 60%, 9 novos vereadores. Você classifica essa renovação a qual razão? Acho que primeiro de tudo não dá para acreditar esses 60%, né? Nós tivemos 2 vereadores que simplesmente eles optaram, a Mariela, em não concorrer, ou seja, era previsível que alguma alteração fosse acontecer, e o Paulo Torre que ele foi para outra faixa. Certo. Tentou concorreu ao executivo. O Heitor Hoppe já era vereador e retornou. Então, acho que a mudança não é tão grande assim. Quer dizer, acontece uma mudança, as urnas dão esse resultado, demonstram isso, quer dizer, tem que ser feita ainda uma análise a respeito de como que a votação se distribuiu. É uma sequência de coisas que se faz ao longo do tempo, né? Mas essa mudança ela não é nova no nosso município, né? Nós temos novos entrantes aí, eu deixo-me elogiar aí o Vavá e a Ana da Pama, né? Que são pessoas que eu percebo que a visão da comunidade a respeito de em quem votar
tem muita relação com um trabalho já executado, uma prova social já executada. Então, no caso desses dois, no caso do Marquinho Schaefer também, no caso, deixa eu pensar aqui, tem mais, o próprio Medonho. Medonho, ele trabalhou como secretário de obras, se tu fosse parar para pensar, tua coluna. Exato. Ela fala a respeito as pessoas votaram no Medonho e o Medonho não foi vereador. Ele foi secretário de obras. Eu acho muito ruim isso. Mas é diferente, entende? Ele de certa maneira, fez um trabalho social. A minha opinião nesse caso é que, bom, se a pessoa quer assumir a secretaria, não há nenhum problema, mas ela deve renunciar ao cargo que foi eleito. Mas, enfim, eu estou falando da questão da prova social. Claro, então, essas pessoas, elas demonstraram por A mais B, enfim, algum serviço, eles publicizaram que elas já trabalham, que elas já fizeram alguma coisa. É verdade. Entende? Então, acho que isso deu uma voz aí muito grande. Vamos lá, a Ana saiu do zero, a mais votada da história do município. 1.740 votos. A mulher mais votada. A mulher mais votada da história do Exatamente. município. O Vavá, ele saiu dos seus 400, quase 500 votos e duplicou. 1.146. O Vavá já tinha assumido algumas vezes como suplente, né? Ele já tinha alguma visibilidade maior. Isso, mas claro, não. Ainda assim é expressivo, Sim, né? muito, muito. Então, eu sempre digo que uma das análises que nós temos que fazer a respeito da votação em si é quais bairros preferiram não ir votar, que é uma coisa que a gente não levava muito em consideração. Só que dessa vez foi muito expressivo, então tem que ser levado em consideração até para fazer trabalhos localizados de incentivar as pessoas, mostrar o quanto é importante a participação de cada um. Perfeito. Em linhas gerais, Marcelo Calmo se reelegeu com quase 20 mil votos, e eu queria a sua opinião, sua análise, qual que no seu ponto de vista deve ser ou devem ser as áreas prioritárias de atuação do próximo governo municipal e qual vai ser o seu trabalho dentro da Câmara para conseguir viabilizar aquilo que você entende ser a prioridade ou as prioridades. Já falei na Câmara de Vereadores, não é novidade, a respeito das questões das pavimentações. Inclusive, tem muita gente que começou a falar de pavimentação só agora, né? Porque, de fato, acabaram fazendo campanha em lugares onde é que não tem pavimentação. E o fato de não ter pavimentação em determinadas ruas do nosso município não significa que aqueles 5, 10, 50 moradores que moram ali são afetados, mas sim uma população inteira que ocupa aquelas vias. Se pegar aqui a Arno Eckert, é um exemplo gritante e absurdo que não esteja pavimentado. Uma cidade tão rica quanto o município de Lajeado, é vergonhoso nós não termos vias assim pavimentadas, entende? Deveria haver um esforço maior da municipalidade em fazer essas pavimentações, né? Com certeza absoluta, isso é gritante, isso com certeza vai ter que entrar no cronograma do prefeito. A questão da educação, a educação ela tem que ser feita de uma maneira diferente. Entre acertos e erros, com todas as vitórias dos trabalhadores da educação, eu acredito que ainda deva haver alteração em quem está gerindo essa pasta. É uma crítica que eu faço, não é de hoje. A secretária. Exato. Você tem que ter um posicionamento mais proativo. Nós passamos o início da pandemia sem atitudes, nós chegamos agora no final dizendo que tem que haver a inscrição online, que é um absurdo, o próprio Lorival já falou, né? A inscrição para vagas. As crianças se inscrever, fazendo aulas pela internet, mas os pais não podendo inscrever as crianças pela internet. E é um modelo simples, vamos combinar. Sim, e hoje se tu for lá, eu quero botar meu filho aqui dentro, eles vão pegar uma caneta, um papel, um alfarrábio e vão começar a escrever em cima. Não faz então, sentido. A educação do nosso município, em que pese todo o trabalho, todo o empenho, toda a dedicação de quem trabalha na educação, a base da educação, quer dizer, o professor, o monitor, as serventes, todo o corpo funcional, nós ainda precisamos avançar muito. E para o maior descalabro que possa parecer, os Chromebooks que foram anunciados lá em fevereiro, no início das aulas, eles não foram distribuídos para os professores darem as aulas, ou seja, cada um tinha que se virar com o seu aparelho em casa. Então, eu estou dizendo que é necessário o Marcelo tomar algumas atitudes frente à pasta da educação. Claro, é um assunto que eu gosto. E você acredita que a troca da secretária poderia ser uma saída? Eu tenho muita fé nas pessoas. Eu acho que as pessoas, elas tomando posse daquilo que elas têm possibilidade de tomar posse, elas têm como melhorar. Então, se vai trocar o nome, eu acho que a troca do nome pela troca do nome simplesmente não adianta nada. Que é a mesma coisa que simplesmente você pegar e falar que a Câmara de Vereadores vai trocar e tá tudo certo. Isso, cara, vai conseguir exercer, vai ser bom, entende? Porque, querendo ou não,
A Vera, por exemplo, agora ela teve uma caminhada de 4 anos no qual ela conheceu a pasta. Se o Marcelo continua o mesmo. O Marcelo não mudou porque teve uma reeleição. Ele continua sendo Marcelo, ele continua sendo advogado, ele continua sendo prefeito. Agora, se ele vai querer trocar, a população disse que gostou do modelo do Marcelo governar. Então, se ele vai querer trocar ou não, só que o meu pensamento, a minha visão a respeito da cidade diz que a pasta da educação tem que ter mudanças profundas dentro da parte administrativa. Perfeito. Mas e voltando à questão da pavimentação, qual seria a sugestão, digamos assim, de vocês para melhorar a situação? A gente sempre acaba esbarrando no programa de pavimentação comunitária e 100%, é muito importante, 70%. é muito importante que a gente chegue aqui nesse momento e aproveitar a audiência, né, para dizer, não é o único meio de pavimentação existente. A prefeitura poderia claramente puxar dinheiro do cofre dela e fazer as pavimentações. O governo alega que isso seria ilegal, seria inconstitucional, né? Mas aí ia ser ilegal fazer o PAC. Porque igual se cobra contribuição de melhoria. E outros municípios também cobram. Sim, mas absolutamente. Então, eu passei 4 anos dizendo, e eu falei nisso numa sessão, passei 4 anos dizendo que a prefeitura poderia fazer a pavimentação. A prefeitura passou 4 anos dizendo que não. Chegou numa sessão, aí o vereador lá pega e diz assim, para a prefeitura completar. Se a prefeitura pode completar aqui, ela pode fazer uma rua inteira. Se existe o PAC, o Avançar Cidades, também poderia ser o PAC municipal. Não existe diferença nenhuma. Sim. Então, e você defende que ela faça as ruas inteiras naquelas que são mais estratégicas? Sim, tem muita via que é utilizada pelo setor público, vamos lá, ônibus, que transitam por ali, elas são vias de ligação, essa interpretação que se tem, que elas devem ser pavimentadas. O município é uma obrigação, tem um livro do Ken Follett, ele fala a respeito dos burgos, né? Onde é que eram as cidades muradas e o cidadão, que é o principal, ele fala assim, nossa, isso aqui é uma cidade muito rica. E o parâmetro de riqueza da cidade era a pavimentação das ruas. Uhum. E isso é uma visão, lógico, medieval, mas é inadmissível que se numa visão medieval uma cidade rica tinha pavimentação, nós, no pleno século XXI, não temos as ruas do nosso município, que só tem 90 km², e elas não têm sequer um pavés. Pois é. Voltando para a Câmara, alguns dos vereadores, inclusive o vereador Alex Schmidt, que esteve aqui, que é um dos novos que vão assumir uma cadeira na Câmara, ele falava sobre uma reforma administrativa, que ele vai propor possivelmente uma reforma administrativa dentro do parlamento. E aí sim, para mexer nos cargos, para diminuir os custos que hoje estão dentro do parlamento. Como você recebe essa informação, essa ideia, e de que maneira isso pode ser tratado no próximo mandato? Acho estranho, tá? Não dá para pregar moral de cueca, né? O Alex Schmidt, especificamente, nada contra ele. Eu sou colega de JCI dele, da Paula. Da Paula Thomas. O Alex, ele foi cargo de confiança do prefeito municipal, exercendo um cargo que o próprio prefeito já é advogado. Ele não pode advogar, mas existe uma banca de advogados dentro da prefeitura. Existem terceirizados que são contratados, a DPM. Então, me soa muito engraçado esse posicionamento. Ele não foi vereador no município de Lajeado. Eu não sei se ele sabe qual o tamanho da demanda necessária. Eu acho sempre que as pessoas têm que primeiro experimentar antes de falar. Eu poderia dizer, quantos funcionários vocês têm aqui? 90, entre 90 e 100. E o orçamento de vocês é maior que o da Câmara de Vereadores? O da Câmara de Vereadores, 2,8, isso dá uns 8 milhões, 7 milhões? Não, é menor. É menor? Tu tem bem mais funcionários que a Câmara. Uns 30 a mais. Mas tu acha justo comparar a iniciativa privada com a pública, sendo que eu arrecado com base no meu esforço que eu tenho todos os dias correndo atrás, e se eu não trabalhar full time, eu não vou ter receita nenhum fim do mês. A Câmara vai receber pingado o salário de todo mundo sem fazer nada. Há de concordar, não? Não. Desculpa, eu vou discordar. A Câmara não é sem fazer nada. Não precisamos concordar, isso não é problema nenhum. Isso, não. Até porque eu tenho certeza que vocês recebem verbas públicas. Menos de 5%, e o teto é 5%. Mas vocês recebem, isso é representativo. A gente recebe por uma razão que as pessoas... Em valores, isso dá quanto? 5%? Eu não vou ter esses dados. Então, aqui, assim, da mesma maneira... O teto é assim, e a gente recebe porque as pessoas entendem que ocupar os nossos canais é estratégico. Agora a gente vai em busca... Os presidentes da Câmara então, eu também não posso pensaram dizer, assim. Eu também não posso dizer que a população acha que não deve ter a Câmara de Vereadores. Que não deve ter a Câmara? Exato.
Se tu está dizendo que 5%, mais, menos, mas enfim, recebe. Então, quer dizer que se a gente cortasse 5% dessa verba, vocês não receberiam isso aí? Sim. E Pois, sempre por óbvio. E a gente não, Então, eu a acho que é gente não faz importante a questão gente que pautar. seja maior justamente para não ter essa dependência. Exato. Então, o que acontece? Vocês fazem o quê? Vocês têm uma linha, especificamente vocês, tá? Mas vocês têm uma linha onde é que vocês fazem as publicações habituais, que tem durante todo o ano, e vocês têm programas especiais nos quais vocês arrecadam valores. Certo. Tá? Vocês vão lá, fazem uma dispensa de licitação com a prefeitura. Certo? Ok. Pois é. A Câmara não tem dispensa de licitação nesse sentido. Os vereadores, eles são eleitos pela população e eles recebem salário para tanto. Tudo dentro da legalidade, assim como vocês. Então não dá para dizer que a Câmara simplesmente senta, não faz nada e... Não é assim que funciona. Não. É claro que as eleições, elas deveriam, de uma maneira certa, acontecer mais vezes, porque eu vejo a velocidade com que são executados os serviços pela parte da prefeitura próxima à eleição é muito mais rápida do que o pós-eleição. Eu tenho provas disso. Entende? Então, isso faz-me pensar que a gente deveria ter eleição bem mais seguido. Uma vez a cada 3 meses, 4, quem sabe. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a nova composição da Câmara. Parece que agora a situação terá a maioria, e eu queria saber como trabalhar nesse sentido. Para mim, isso não muda muita coisa. Não vai ser a primeira vez que eu vou te responder isso, Martini. A Câmara nossa de Lajeado, ela briga, chuta, cuspe, chora, bate... Mas ela não é uma Câmara ruim. Quantos projetos o Marcelo Calmo teve negados? E não sei se enche uma mão. Teve uns que ele retirou, porque eram ilegais, flagrantemente ilegais. Então, é difícil tu citar uma quantidade de projetos que seja necessário ter maioria. É bem difícil tu ter uma situação dessa. Agora há pouco ele tirou a questão da Guarda Municipal. Por quê? Porque era ilegal. Flagrantemente ilegal, já sabido que era ilegal há muito tempo. Poderia ter sido feito muito antes. Então, Schmidt passou 4 anos, ele teve 4 projetos que foram negados ao longo do tempo. Um deles com 100% dos votantes. Eu não recordo, agora o Schmidt, ele tinha maioria na Câmara? Tinha. Tinha, né? E um dos projetos era do ônibus. E veja bem, quando chegou nesse governo, eu fui na rádio da Univates, lá na TV Univates, para defender que o projeto deveria passar. Então, eu não vejo como botar situação, oposição, seja uma situação. Vai ser mais difícil passar o projeto. Da onde? Quando que foi? Se é bom o projeto, ele passa. Exato. Né? Inclusive, eu tenho o costume que o vereador Adi, até acho que vai fazer uma cirurgia, ouvi falar, o vereador Adi sempre me criticava, porque eu fazia emenda nos projetos, para que o projeto fosse alterado, mas votava contra o projeto. Porque, na minha visão, se vai passar, que passe assim. Mas eu sou contra. Entende? Então, tu melhora o projeto antes dele passar. Tu não simplesmente chega lá e diz assim, é ruim, não vou votar, não, é ruim, não gosto. Entende? Então, a Câmara de Vereadores ela tem um posicionamento que eu acho que é muito proativo. Ela tenta resolver problemas. Ela acompanha o pensamento da Prefeitura. A Prefeitura manda uma demanda e nós vemos aquilo lá como um desafio. Como que nós podemos fazer isso se tornar realidade? Qual a melhor maneira de fazer isso se tornar realidade? Perfeito. Para a gente encerrar, alguns vereadores que estiveram aqui e já anunciaram que vão diminuir o número de assessores particulares. Hoje cada vereador tem 2. Você vai continuar mantendo os 2 porque é necessário, frente ao custo que representa, qual será seu posicionamento? Com certeza, vou manter os 2 lá. Acho que quem trabalha e acredita que vai conseguir fazer o serviço com um vereador, eu me propus a... Um assessor. Isso. Eu acredito que eu vou precisar dos 2. Eu atualmente ocupo bem os 2. Acho que vocês já ouviram falar, e nunca é demais eu falar nas ondas do rádio, né? Que, graças a Deus, os meus trabalham bastante. Eu cobro muito eles. Fernando, Rodolfo, cobro o serviço, cobro a execução. Tem um negócio que eu chamo muito da administração por objetivos. Nós temos que concluir, nós temos que chegar à ponta, nós temos que resolver os problemas. Então, os 2 têm formação. Eu vi que tinha alguém que reclamou, uma pessoa formada não ganha. Os meus 2 têm formação superior. Pós-graduação, tudo mais. Ontem um ouvinte falou exatamente que alguém formado não ganha da liberação, R$5.000, como é o salário do assessor. O cargo, para explicar, então, o cargo é um cargo que o vereador escolhe quem vai ocupar ele. Então, se vai pegar alguém com, sei lá, digamos que hipoteticamente, com 1º grau, ou vai pegar alguém com pós-graduação, é deliberação do vereador. Sim. Né? Então, dá para fazer trabalho com um? Dá, de uma maneira talvez mais restrita. Agora, vocês tiveram aquele fórum das entidades, ele fez uma cartinha, né? Fez uma cartinha e alguns assinaram. Quantos assinaram? Foram pouquíssimos. Quem foi? Acho que foram poucos, eu não lembro, mas foram... Pois é, eu não assinei, tá? 2, 3.
Mas eu vou deixar lá em cima da minha mesa todos os dias para cobrar do vereador que assinou, que cumpra, né? Porque eu vou tentar ajudar o Fórum das Entidades a fazer tudo lá, avaliar todos, 100% dos contratos que saem na prefeitura, fazer um levantamento bimestral, e isso provavelmente com um assessor, porque lá diz que um dos critérios é ter só um assessor. E até tem um item lá que eu achei estranho, que eles botaram que tu tem que lutar para a Câmara de Vereadores ter um orçamento abaixo de 3%. Pois hoje ele já é abaixo. Então seria só evitar de aumentar. Mas a Câmara de Vereadores já devolve todos os anos dinheiro para a prefeitura, então nem 2,81 não é menos do que isso. Então eu acho que é nulo um deles, mas eu vou ajudar. Alô, pessoal do Fórum das Entidades, pode contar comigo, eu vou ajudar vocês a cobrar a fatura. O que faz exatamente um assessor de vereador hoje? Tudo. A gente cobra, eu não sei os outros, tá? Eu vou falar dos meus. As pessoas, elas elegem os vereadores e esperam que os vereadores sejam os representantes. A Câmara de Vereadores, ela é o canal de ligação entre o povo e a prefeitura. Por quê? Porque a prefeito não dá o celular dele, o secretário não dá o telefone dele. Eu vivo falando, isso não é novidade, que a prefeitura deveria disponibilizar canais de WhatsApp fixos em lei para que a população entre em contato. A prefeitura não faz isso. Então, sempre acaba tendo que ter um intermediário, porque as pessoas confiam mais no vereador do que mandar uma demanda para a prefeitura, que algumas vezes fica engavetada. Eu não vou dizer todas as vezes. Sim. Mas tem bastante coisa que a gente tem visto lá que simplesmente está arquivado, tá? E aí o vereador vai lá, o assessor vai lá e começa a cutucar a prefeitura porque não existe um controle eficiente de demandas. Basicamente é isso aí. E eu tenho um rapaz que trabalha comigo, ele é advogado. Então, quando tu chega num momento onde é que tu não consegue mais atender a população das maneiras legais, pelo menos eu sei o que tem que ser feito depois, ou em que passo, o que vai ter que ser feito dali para frente. Então, eu acredito que sim, é preciso ter pessoas qualificadas para apoiar o trabalho do vereador. Quanto a isso, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Para finalizar, vereador, você foi o mais votado em 2016, com 1.745 votos. Você fez 612 votos a menos nesse pleito. Eu queria a sua avaliação sobre a sua campanha em 2020. Fantástica. Eu acho que eu cresci na votação. Tu vai falar, não, numeralmente tu baixou 612, né? A Ana votava em mim. Eu pedi para a Ana concorrer. O Vavá, ele trabalhou junto com o meu gabinete uns 4 anos. Houve uma migração de votos? Sim, eu tive outras 3 pessoas que eu fiz questão e eu gosto muito delas, elas votavam em mim. Talvez eu não estava no cenário de concorrer a vereador, lembra? Então, possivelmente eu tenha sido o único vereador que indicou 4 pessoas para concorrer, que no caso eram meus eleitores. Então, eu acho que basicamente a gente fez uma distribuição sim, mas eu sinto que mesmo tendo essa redução de 612 votos, a bem da verdade, a gente aumentou a votação de pessoas que pensam mais ou menos parecido comigo, entende? A gente conseguiu trazer aí pessoas que acabaram tendo bastante sucesso. A Ana, todo o trabalho que a gente fez de proteção e defesa dos animais foi baseado no trabalho da Ana. Agora a Ana está lá, a Ana vai poder realizar aquilo ali. Não que eu não vou também fazer presente, vou colaborar muito, espero fazer isso. O Vavá, aos 4 anos, ele, se vocês vão entrevistar ele, dá para perguntar, mas ele teve o apoio do meu gabinete. Então, não vou dizer que ele não faria essa votação, mas a gente colaborou para que ele tivesse sucesso em terminar os processos que ele iniciou. Então, eu acredito que sim, a população, ela reconhece, ela dá o voto para as pessoas e chega um momento onde é que elas vão apoiar determinadas causas. Então, eu acho que quando tu passa como vereador, ser o mais votado, e eu percebi isso durante os últimos 4 anos, mas é uma satisfação pessoal, porque o teu trabalho, o teu empenho, a tua dedicação vai ser o mesmo do cara que entrou com a menor quantidade de votos. Hoje, 500 e poucos votos. A responsabilidade é exatamente igual à da Ana, que entrou com 1.740 votos. Então, a gente fica feliz em representar a nossa comunidade. É isso. Mensagem final. Quero mandar um abraço para todo mundo, para minha mãe, para o meu pai, mandar também para minha família, que eu gosto, enfim, muito, 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 estou muito feliz. Dizer que o ano de 2021 e os próximos anos que sejam mais tranquilos do que esse 2020 e que a comunidade toda do município de Lajeado ela continue se unindo para buscar uma cidade melhor para se viver. Legal. Muito bem, Carlos Ranzi, vereador reeleito pela 3ª vez no município de Lajeado, falando sobre suas ideias, seus projetos para o próximo mandato. Um abraço, até a próxima oportunidade. Muito obrigado. 9h53, 27 graus é a temperatura.
Capotas do Vale, descontos que chegam até 50%. Em capotas marítimas, estribos laterais, Santo Antônio e engate de reboque com até 50% de desconto na Capotas do Vale, desde 1993, pelo fone 3712-9001. BI Machine, facilite a gestão da sua empresa e lucre com oportunidades ocultas nos dados do seu